Estamos estudando a 24ª porção, Vraicá, e ele chamou. Mais um livro da Torá nós estamos iniciando para essa congregação, por isso que o Eterno falou ali quando o Roberto leu no livro de Lucas, não foi o livro de Lucas que você leu? Que aquele que muito recebe, ele será mais exigido, mais cobrado. Essa congregação recebeu muito, irmãos. Nós recebemos muito a cada Shabat. Hoje nós alcançamos o conhecimento e o entendimento. Hoje nós temos um Sefer Torá no meio de nós. Hoje nós declaramos o nosso amor pelo Estado de Israel, a nossa referência que são os judeus. Hoje nós temos o Mashiach, Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Mashiach que ama a Torá, que vive a Torá, que expressa a Torá. Hoje nós temos esse entendimento, ou seja, nós recebemos muito. E eu falo que o meu sentimento que eu tenho não é de superioridade a ninguém, pelo contrário, pelo fato de termos recebido muito e de sermos ativos pouco, ou seja, nós recebemos demais, mas a nossa reciprocidade para Elohim, ela é pequena, eu me sinto inferior, eu me sinto menor ainda, pelo fato de ter recebido muito e a gente não retornar isso para Elohim de uma forma de gratidão, de uma forma de devoção, de exclusividade dele nas nossas vidas. Então, verdadeiramente, nós precisamos colocar isso para nós precisamos tomar posse daquilo que nós temos recebido, falo como corpo, como congregação, e vivermos aquilo que o Eterno tem para cada um de nós. Amém? Essa paraxá, nós estamos iniciando mais um livro que é Vraicá. Por que esse livro tem o nome de Vaikra? O significado da palavra Vaikra é chamou. O Shula nos ensinou aqui que os livros, por não terem capítulos, não terem numeração, eles eram definidos pelas suas palavras que iniciavam. No caso do livro de Gênesis, começou como Bereshit. No caso aqui do livro de Levítico, inicia assim o início do livro de Vaikra. Diz assim no verso 1, e Adonai chamou Moisés e falou-lhe desde a tenda da congregação, chamou, Vraicá. Assim também é Devarim, palavras, assim é Shemot, nomes, ou seja, os livros da Torá, eles se iniciam, eles têm um nome com as suas palavras que iniciam o livro. A Septuaginta, a pastora até já ensinou isso aqui uma vez, deu o nome de Levítico. Porém, esse nome Levítico, que atribui à tribo de Levi, ele está de desacordo com o principal conteúdo de todo o livro de Vaikra, que aqui está Levítico, ele está em desacordo. Porque pouco referência se faz exclusivamente à tribo de Levi. Ele abrange mais acerca dos sacrifícios, das formas que os sacrifícios deveriam ser feitos, dos animais que deveriam ser ofertados em cada sacrifício, o tipo de pecado que existiam e cada oferta que deveria ser ofertada por cada pecado cometido. Ou seja, o livro de Vaikra, ele vai abranger mais a questão do sacrifício e a questão dos sacerdotes. Ele é um livro mais sacerdotal, mais voltado para questões das leis do sacrifício. A primeira parte do estudo, se você observar, irmãos, que nós vamos estudar aqui a nossa paraxá, que vai do livro de Levítico no capítulo 1 até o capítulo 6, ela vai abranger as normas concernentes aos sacrifícios, suas categorias e a missão dos sacerdotes. Nessa paraxá vemos os tipos de sacrifício com as suas categorias e exigências peculiares, sendo diferenciado, principalmente, quando a gente estuda aqui sobre cada holocausto, você vai ver que a principal diferença se encontra no grau de liderança que a pessoa exercia, pelo pecado que ele cometia e pelo tipo de oferta que ele desejava apresentar a Elohim. Ou seja, quando você estuda aqui, e nós vamos estudar só um pouquinho para a gente entrar nesse contexto das leis do sacrifício, para que a gente entenda o verdadeiro sentido, eu preciso estudar com você a questão didática que aqui está constando. Ou seja, a questão que Elohim estabeleceu para a nação de Israel quando ele estabeleceu o sacrifício. Você vai ver que quando Elohim determina cada tipo de sacrifício, aqui ele vai diferenciar pela pessoa que cometeu o pecado, ou pelo grau de responsabilidade que ele tem dentro da congregação, dentro do Senado, dentro do corpo da nação de Israel, da congregação de Israel, ou vai diferenciar pelo pecado que ele cometeu, no caso que o Roberto até citou aqui, um pecado de ignorância, um pecado de
de ignorância e insensatez, você falou, não foram? Ou seja, ignorância é quando nós cometemos um pecado sem um conhecimento, mas depois esse conhecimento é adquirido. E o pecado de insensatez é quando nós pecamos conscientemente. Ou seja, é um pecado que nós sabemos o que fazer, porém nós fazemos o contrário. Ou seja, cada tipo de pecado, ele também exigia um tipo de oferta, ou um tipo de sacrifício. Nós vamos adentrar um pouquinho sobre isso. Irmãos, quando a gente estuda sobre sacrifício, para nós é muito duro falar sobre isso. É difícil e ao mesmo tempo duro. Que você imagina você pegar um animal, uma ovelha, que as mulheres são tão sensíveis para essa questão. O homem é mais racional nesse caso, ele consegue visualizar essas coisas de uma forma mais natural e ao mesmo tempo, para nós que estamos desacostumados, eu uma vez vi o meu pai matar um tatu, nunca mais tive coragem nem de olhar para um tatu. Sério? Ele estava acostumado daquela forma de matar e eu nunca mais quis comer um tatu e nem sei se é caché, nunca mais, não é caché, né? Já não comia quando eu não conhecia a congregação, mas não é um animal caché. Quando eu vi meu pai matando um tatu, nunca mais quis colocá-lo na boca. Ou seja, é algo que impacta, é algo que choca quando a gente visualiza. Por que o Elohim estabeleceu a questão do sacrifício? Se a gente estudar sobre isso, você vai ver Maimônides, ele descreve que o sacrifício ele teve uma origem da questão pagã. Ou seja, os povos pagãos, eles já praticavam a questão dos sacrifícios e Elohim fez com que essa questão pagã, que era voltada para a idolatria do homem, para a idolatria de deuses e para atos de matança, não só animal, mas também humana, fosse concentrada nele, em Elohim. Ou seja, Elohim pega uma coisa que estava totalmente distorcida, e ele pega para a nação de Israel e estabelece e concentra nele. Essa teoria que é mais ensinada hoje, a questão da origem do sacrifício. Porém, eu quero fugir, irmãos, dessa questão. Eu quero imaginar que Elohim estabeleceu o sacrifício, porque seria muito fácil Elohim chegar para a nação de Israel e falar assim, não quero mais a parte do sacrifício. A nação de Israel deixaria de fazer o sacrifício. Seria fácil Elohim chegar para Moisés e falar, Moisés, a questão do sacrifício eu quero que a nação de Israel deixe de praticar. Seria simples, a nação de Israel entenderia. Isso não tem nada a ver com Elohim. Mas Elohim pega os sacrifícios e faz do sacrifício sinais, como nós lemos, o Dudu leu aqui, que a lei ela é sombra das coisas futuras. Ou seja, quando Elohim estabeleceu o sacrifício, alguma coisa ele estabeleceu para que seja uma sombra de algo espiritual na minha vida e na sua vida. Quando nós visualizamos o Cordeiro Pascal, nós visualizamos a figura de quem? De Yeshua HaMashiach. Ou seja, nós conseguimos visualizar num sacrifício algo que é espiritual, algo que é sombra de coisas futuras para a nossa vida. A mesma coisa está sobre esses ensinos que aqui nós vamos descrever. Você vai ver que eu quero entrar eu não vou conseguir falar com vocês sobre cada questão do sacrifício, que a gente ia ficar aqui uma semana e eu acho que não seria suficiente. Sobre cada parte peculiar de cada sacrifício que era ofertado. Mas eu quero entrar de uma forma mais resumida, mais fácil da gente compreender. Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que quando Elohim chamou para si essa questão do sacrifício, ele estava querendo trazer para a nossa visão algo que era espiritual, ou seja, algo que era chocante, algo que é difícil para o homem visualizar, algum conteúdo espiritual tem ali para mim e para você que permanece até os dias de hoje. É que é aí que está a grande questão, que permanece até o dia de hoje. Hoje nós não temos, Jorge, o sacrifício de animais no meio de nós, mas a questão da oferta, a questão de se apresentar como sacrifício, permanece em nossas vidas. É o que Paulo fala que nós vamos estudar mais à frente. Ou seja, eu não tenho o sacrifício de animais, eu não tenho a oferta, mas eu tenho um sacrifício. O sacrifício mesmo, Roberto, é sacrifício que nós vamos... Nós vamos chegar lá nessa parte. A Dinaí está falando, nós que somos sacrifício. Nós vamos entender um pouco melhor essa questão quando a gente estuda nesse contexto aqui da Paraxá. Porque você vai ver que quando Paulo fala que nós somos o sacrifício, ele traz a lembrança do sacrifício aqui descrito na Torá. O sacrifício mosaico aqui descrito aqui em Levítico. Ou seja, ele busca trazer a lembrança. Você lembra que eu falei na semana passada que quando o judeu escuta a palavra techuvá, ele rapidamente vem à memória dele o que ele precisa fazer?
retornar rapidamente, vem na memória dele que ele precisa retornar para a Torá, que ele precisa retornar para os princípios de Elohim. A mesma coisa, quando Paulo chegou ali e fala que nós devemos apresentar os nossos corpos, sacrifício vivo, rapidamente um judeu, que Paulo ali estava falando para judeus em Roma, rapidamente a mente dele é reportada para o contexto aqui estabelecido na Torá. Ele sabia o que ele estava falando e ele sabia para quem ele estava anunciando. Sabia que quando aqueles judeus ouvissem do sacrifício vivo, o que ele estava se referindo. Todo ensino tem a base natural, que o Léo está falando. Irmãos, Flávio Joséfo, ele descreve nos livros dos Hebreus, a história dos Hebreus, ele escreve que existe dois tipos de sacrifícios, os particulares e aqueles que são públicos, ou seja, como congregação. Roberto nos chamou aqui para fazer um pedido de perdão como congregação, como um corpo. Então existem sacrifícios que são particulares, que são individuais, e existe um sacrifício que é coletivo, que um presidente pode fazer aqui no caso do nosso país, um presidente da Casa do Senado, da Casa dos Deputados Federais, que alguém que ocupa um cargo espiritual pode fazer, ou seja, existem sacrifícios que são coletivos. E eu quero que a gente, dentro desses dois contextos, particulares e públicos, que a gente visualize o que a Torá está nos ensinando aqui na Parashá Vaikra. Olha só, para que a gente entenda quais são os tipos de animais que podem ser ofertados no sacrifício aqui descrito em Levítico. Olha para mim, vai comigo em Levítico no capítulo 1, só para você visualizar. Pode ser oferecido gado, Flávio José chama de touro, ou um boi, né? Ou uma ovelha, ou um carneiro, ou um cabrito. Ou seja, dentro desses animais, eles podem ser ofertados como sacrifício. Um gado, uma ovelha, um carneiro ou um cabrito. Tanto macho como fêmea. Existem alguns pecados também que só poderiam ser oferecidos a animais macho. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas eu quero mostrar aqui os tipos de animais que podem ser ofertados. Olha em Levítico no capítulo 1, olha o verso 2. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós apresentar oferta ao Eterno, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Olha o verso 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabritos para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Ou seja, nesse caso aqui eu posso oferecer gado, uma ovelha, um carneiro ou um cabrito. Dependendo das posses financeiras das pessoas, Elohim exigia que esses animais que tinham um valor um pouco maior fossem substituídos por outros animais, que são aves. Que você vai ver lá no verso 14, olha lá. Se a sua oferta ao Eterno for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas, ou seja, rolinhas, ou de pombinhos. Ou seja, os animais que poderiam ser ofertados são quadrúpedes, um gado, ovelhas, carneiros ou cabritos, ou são aves. No caso de pessoas pobres, elas ofereceriam rolinhas ou pombinhos. Se você observar também, existia a oferta de grãos. Você vai ver aqui em Levítico, no capítulo 2, olha só comigo, a oferta de cereais está aí na sua Bíblia, pode ser descrito como oferta de grãos. O que era ofertado quando... E eu vou falar daqui a pouco sobre a finalidade de cada sacrifício, de cada oferta. O que era ofertado aqui na oferta de cereais? Vamos ler comigo, ó. Até o verso 7. Quando alguém fizer a oferta de cereais ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. E trará os filhos de Arão os sacerdotes. Os sacerdotes tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É a oferta queimada de cero suave ao Eterno. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Eterno. Quando fizeres oferta de cereais, cozido no forno, será de bolos asmos, de flor de... Bolos asmos quer dizer sem fermento, né? De flor de farinha amassada com azeites e cocorrões asmos untados com azeite. E se a sua oferta for de cereais cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite.
Em pedaços a partirá, e sobre ela deitarás azeite, é a oferta de cereais. Se a sua oferta for de cereais cozidas na frigideira, far-se-á flor de farinha com azeite. Ou seja, nesse caso aqui, era ofertado farinha de trigo, incenso, azeite, matizar, que era pão sem fermento, ou um bolo sem fermento, e sal. O sal aqui simboliza a aliança que Elohim fez com o sal, onde ele não ia deixar, o sal serviria para preservar os alimentos, e o sal ele não estraga, ele tem essa aliança com Elohim que os judeus ensinam, ou seja, Elohim deu uma aliança com o sal para que ele conservasse e não deixasse estragar, e também para que ele não se estragasse. Ou seja, esses são os elementos que compõem o sacrifício. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção em mim. Eu sei que é difícil a gente entrar nesse tema e vocês ficarem prestando atenção. Mas eu quero te mostrar que o verdadeiro sentido do sacrifício, ele permanece no nosso dia a dia. É aí que está a grande questão, que eu posso olhar para essas coisas aqui e falar assim, isso aqui acabou. São coisas passadas, eu não preciso observar. Realmente, o sacrifício de animais, os judeus hoje não fazem o sacrifício de animais por causa da ausência do templo. Mas nós não fazemos o sacrifício dos animais porque nós temos o sacrifício perfeito, Yeshua HaMashiach. Mas eu quero te dizer que o contexto, que quando o autor de Hebreus, ele pega as coisas que estavam descritas na Torá como sombra futura, ele falou que aquele sacrifício de animais tornou-se antiquado e passou em Yeshua a ser aquele sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito, mas a forma, a essência do sacrifício, ele continua permanente até os nossos dias. Eu quero entrar aqui com vocês sobre os tipos de sacrifício e a finalidade de cada um. Presta atenção, nós falamos aqui na primeira parte sobre os animais que eram ofertados. Quais são as ofertas, irmão Alberto, que eu poderia ofertar diante de Elohim? Nós falamos dos animais quadrúpedes, que era o gado, que era a ovelha, que era o cabrito, que era a cabra, que era a fêmea do cabrito, é isso mesmo, né? Que eu, ignorante nessa parte, eu não sei a diferença de cabrito e do cordeiro. Mas tá bom. Eu quero identificar que esses animais, eles faziam parte do sacrifício, e no caso de uma pessoa sem muitas condições, ele tinha as aves para apresentar como oferta. Agora eu quero entrar aqui na questão dos tipos de sacrifícios e a finalidade de cada um deles. Primeiro, você vai estudar aqui no capítulo 2, olha aí comigo que a gente acabou de ler. Diz assim, Levítico capítulo 2, só um. Quando alguém fizer corban, que em hebraico quer dizer corban, do teleu aqui, da B, L, Bene Israel, Veamartá, Alehem, Adão, Ki, Yahiv, Miken, corban. Corban, oferta, sacrifício, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Quando alguém fizer a oferta de cereais ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Irmãos, nesse tipo de oferta aqui, era ofertado cereais ou grãos ou uma oblação. Quer dizer o quê? Mirá. A gente leu aqui em Levítico no capítulo 2, do 1 a 2. Tinha que ser ofertado com farinha de trigo, incenso, matizar e sal. Qual a finalidade desse sacrifício? Era um ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e providência de Elohim, devoção a Elohim. Ou seja, o homem, quando ofertava esse sacrifício, ele tinha a finalidade de um ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e providência de Elohim e um ato de devoção. Esse aqui não era um sacrifício para perdão dos pecados, mas sim era um sacrifício de devoção, de gratidão a Elohim. O outro tipo de pecado, o outro tipo de sacrifício que eu quero te mostrar, encontra-se lá em Levítico no capítulo 3, que está aqui, ofertas pacíficas, é o que está descrito na nossa tradução. Porém, ela quer dizer oferta de pazes, oferta de paz. Os judeus chamam de shelamim. Encontra-se aqui em Levítico no capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz assim, leiam comigo vocês, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Eterno. Porá a mão sobre a cabeça de sua oferta, e degolará diante da entrada da tenda da congregação. Então os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor.
Essa era a oferta pacífica, de pazes. Qual a finalidade? Qual era o animal que era ofertado aqui? Poderia ser um gado, ou um cordeiro, uma cabra ou um cabrito. Qual a finalidade desse sacrifício? Na consagração dos sacerdotes, de Arão e de seus filhos, nas festas de Shavuot, das semanas, e em ato voluntário de adoração, de ação de graça e comunhão. Segundo alguns ensinamentos, nesse sacrifício fazia até um almoço voluntário, uma ceia voluntária, onde toda a congregação poderia participar. O terceiro que eu quero te mostrar, vocês entenderam? O terceiro que eu quero te mostrar é a oferta pelo pecado ou delito, né? A oferta pelo pecado ou delito, que o Robertinho até citou aqui, ó. Se a gente verificar no verso 1 que nós vamos ler agora, diz assim, ó: diz o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, capítulo 4, tá? Verso 1. Diz o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Eterno, se o sacerdote pecar por escândalo, o que eu quero te mostrar aqui nesse pecado? Se eu ler, você vai ver que quando o Elohim começa a tratar daquilo que era relacionado com o pecado, Elohim vai discriminar aqui, Léo, a questão do animal a ser ofertado conforme a posição que cada pessoa tem diante da congregação. Ou seja, conforme do grau de responsabilidade que aquela pessoa tinha na congregação, deveria ser ofertado um tipo de animal. Quer ver que eu vou te mostrar isso? Olha aqui comigo. Sobre o pecado do sacerdote da comunidade da congregação. Qual que era o animal ofertado? Ou seja, quando havia um pecado de um sacerdote ou do senado da congregação, do corpo da congregação, qual que era o animal que era ofertado nesse caso? Era um novilho. Olha aqui em Levítico no capítulo 4, ó, olha o verso 3. Se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Eterno pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Ou seja, um sacerdote pecou, ele tinha que oferecer um novilho. Olha quando o pecado fosse da congregação. É tão grave esse pecado que você está falando aí, que é o pecado do sacerdote, ele traz culpa sobre o povo. Sobre o povo. Nós vamos falar sobre isso depois, né? Aqui, irmão, você está olhando assim, eu estou vendo que vocês estão um pouco sonolentos. Eu sei que é difícil, mas tenta concentrar, que você vai ver que existe importância aqui para nós, que nós precisamos atentar sobre esses ensinos aqui que estão descritos na nossa paraxá. Olha aqui, nós lemos aqui do pecado do sacerdote. Agora eu quero te mostrar sobre o pecado da congregação, do senado, dos líderes da congregação, dos anciãos da congregação. Olha aqui no verso 13. Leiam comigo, ó. Leiam comigo, por favor. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Eterno, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da congregação. Aí ele fala aqui sobre os anciãos, o que eles deveriam fazer. Ou seja, quando o sacerdote pecava, era um novilho. Quando o corpo da congregação, os anciãos, o senado da congregação pecava, era um novilho. Agora eu quero te mostrar uma diferença. Porque o pecado do sacerdote da congregação Pode falar no microfone. Microfone aqui, ó. Vai. É porque o pecado da congregação e do sacerdote, eles são iguais. Ele influencia. Então tem o mesmo Irmãos, peso. Né? Você lembra quando eu ensinei aqui na semana retrasada, que o sacerdote, quando ele se apresenta diante do Elohim, com toda aquela vestimenta que nós lemos, que nós falamos assim, mas o judaísmo ensina a nós vivermos uma coisa tão simples. E aquela vestimenta sacerdotal, ela é tão apresentável, ela é tão chamativa, que quando o sacerdote ele coloca ali o efod, é isso?
éfode, eu acho que é a pronúncia correta, sobre o peito do sacerdote, ele vai diante de Elohim e ele apresenta ali como toda a congregação. Elohim não visualiza o sacerdote, mas ele visualiza o corpo ali sendo representado por ele. A mesma forma é a congregação. Quando Elohim visualiza o Eduardo, quando Elohim visualiza a Ritona, quando Elohim visualiza o Solisomar, qualquer um de nós, Elohim está vendo o corpo dele aqui presente. Ou seja, por isso que o pecado do sacerdote, quando ele visualiza o Francisco aqui ministrando, ele está visualizando o corpo da congregação. Eu sou parte desse corpo, eu pronuncio isso diariamente. Você é parte desse corpo e você pronuncia. Ou seja, você tem influência nesse corpo. Então Elohim está visualizando de uma forma geral. Por isso que a responsabilidade do corpo da congregação, quando ele peca, ele influencia todos. Porque eu não posso dizer que isso não vai me influenciar. A responsabilidade do sacerdócio é levar todo o corpo, toda a congregação a separar o santo do profano. A responsabilidade dele. Quando o corpo peca, é porque o sacerdote ele negligenciou na sua função. Por isso que vai cair sobre o povo a mesma responsabilidade, é o mesmo peso. É isso que Ritorno está falando. O mesmo peso da responsabilidade dele, que não cumpriu, ou deixou a desejar, ou pecou diante do Eterno, o peso será o mesmo sobre a congregação. Sim. Nem sempre, Léo, quando o povo peca também, o sacerdote é culpado. No caso de Moisés, o povo pecou e Moisés na sua integridade permaneceu. Mas na grande maioria, quando o povo ele entra na iniquidade, a gente visualiza que existe uma consequência na liderança que ele possui. Nós falamos aqui no pecado do sacerdote e da congregação. Agora eu quero falar do pecado de um líder. Por exemplo, um líder. Vamos imaginar, o rei Davi, ele era um líder, ele era um rei. Qual que era o animal que era ofertado nesse caso? Olha comigo em Levítico no capítulo 4. Levítico no capítulo 4, no verso 22. Ó, quando um príncipe pecar, um líder, e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Eterno seu Elohim ordenou não se fizesse, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Aqui ele era ofertado um bode, para um pecado de um rei, de um príncipe, de uma liderança da congregação, de um líder da congregação. O pecado de uma pessoa comum. Essa questão de pessoa comum não é de maneira nenhuma menosprezando a pessoa, mas uma pessoa que tinha uma responsabilidade menor na congregação. Qual que era o animal que era ofertado? Olha aqui em Levítico no capítulo 4, no verso 27 e 29. Diz assim, ó: se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma das coisas que o Eterno ordenou não se fizesse, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Quando fosse uma pessoa pobre, lá no verso 5, lá no capítulo 5, desculpa, verso 7. Mas se os seus recursos não forem suficientes, ou seja, uma pessoa comum da congregação, ele pecou, ele deveria ofertar uma cabra. Mas se ela fosse uma pessoa com poucas posses, no capítulo 5, verso 7 explica: mas se os seus recursos não forem suficientes para o gado miúdo, então trará o Eterno em expiação da culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, ao qual oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça rente ao pescoço, sem separá-la de tudo. Ou seja, no caso de uma pessoa comum, deveria ofertar uma cabra. Se ele tivesse poucas posses, ofereceria um pombinho e uma rolinha, ou uma rolinha. E se fosse muito pobre, ele teria que ofertar a melhor farinha que existia, a pura farinha, farinha pura, que está lá em Levítico no capítulo 5, verso 11. Ó. Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Ou seja, o que eu quero te mostrar isso? Agora a gente vai sair daqui, irmãos, da questão difícil de vocês prestarem atenção, e vamos entrar para a questão que eu acho que vocês vão ficar mais
mais ligados, atentos ao ensino. Porque eu quero tirar dessa parte a primeira questão que nós queremos mostrar aqui para você. Todos fazem parte do sacrifício. Independe da sua posição, independente das suas posses, todos têm condições de se apresentar diante de Elohim e ali ofertar para Elohim. Aí entra a primeira questão. E cada um tem a sua responsabilidade dentro do corpo. É lógico que se eu passar mal, se minha mão sentir dor na minha mão, talvez a influência que minha mão vai exercer no meu corpo será menor do que se eu sentir uma dor muito forte na minha cabeça. Porque a minha cabeça ela tem uma representatividade muito maior no meu corpo do que a minha mão. Ou seja, da mesma forma é a questão do cargo que você ocupa. Dependendo do pecado, você tem a sua importância, você faz parte do corpo, mas a exigência que cada um tem, ela pode ser maior. Mas cada um aqui representa diante de Elohim. Mas a consequência do pecado, ela pode ser maior do que um pecado que o outro. Quando Davi pecou, a consequência do pecado dele foi maior do que se qualquer um tivesse pecado na congregação de Israel, né? Mas o que eu quero mostrar aqui primeiro, irmãos? Todos fazemos parte do sacrifício. Ninguém pode chegar e falar assim, eu não tenho condições de sacrificar Elohim. E eu quero deixar bem claro aqui na internet, eu não estou falando sacrifício de animais. Nós vamos entrar aqui no verdadeiro sacrifício que nós estamos falando, o sacrifício espiritual. Irmãos, quando a gente visualiza, outro ponto que eu queria falar sobre a oferta pelo pecado de culpa. Que eu falei aqui sobre a oferta de gratidão, falei aqui sobre a oferta do pecado de ignorância, e nós falamos aqui sobre o pecado, agora que está aqui no capítulo 5, que você vai ver que é a oferta pelo pecado de culpa, ou pelo pecado. Esse pecado de culpa é quando você tem a consciência do que você fez, e você precisa restituir ao seu irmão aquilo que você fez com que ele perdesse. Toda vez que acontecia esse pecado, só para a gente não distanciar muito, eu não vou mostrar onde está, mas você pode ler em casa depois, ler o capítulo 11. Você vai ver que toda vez que havia um pecado, onde que você tinha que restituir seu irmão, você deveria devolver um inteiro acrescido de 20%. Acrescido de 1/5 do inteiro, né? Um inteiro mais 20%. Essa era a restituição que deveria ser dada. Eu roubei um carro, vamos ser mais claro, roubei um carro de 10 mil reais, eu teria que dar 10 mil reais mais 2 mil reais. Ao todo, 12 mil reais. Um inteiro mais 20% daquilo que eu roubei. Depois você pode ler aqui em Levítico no capítulo 11. Mas, irmãos, vamos entrar... Hã? Pode falar, Jorge. Fala no microfone aí para... Os pecados de Davi, quando Natan repreendeu Davi, Davi deu 4 cordeiras, deu 4 vezes mais. É a lei aqui, segundo Samuel 12. Por isso que eu falei, Jorge, quando a gente fala aqui E pela cordeira tornará quadruplicado, porque fez a coisa e não se compadeceu. Davi cumpriu a Torá. Como fala daquele jovem que subiu a árvore, esqueci, Zaqueu, ele deu 4 vezes mais. A Torá fala sobre isso. Por isso que eu falei que se nós fôssemos estudar toda a questão do sacrifício e das consequências, ou daquilo que a gente teria que fazer em cada parte de um pecado cometido, nós íamos estudar aqui uma semana e não ia ser suficiente para nós. Mas a Torá fala sobre 4 vezes você restituir. De forma resumida, irmãos, esses são os tipos de sacrifício, de forma resumida, hein? Os tipos de sacrifício descritos na nossa paraxá. Lógico que nós poderíamos aqui descrever outros como o Jorge aqui descreveu, mas eu quero mostrar que neste momento nós precisamos voltar para a essência do sacrifício. Vamos sair um pouco dessa questão didática que Elohim colocou e vamos entrar para a essência, ou seja, o que Elohim desejava que nós precisávamos alcançar nos rituais do sacrifício, na questão do sacrifício. Perceba que Elohim, irmãos, toda vez que ele busca nos trazer algum ensino, o conteúdo do seu ensino, Jorge, ele é mais amplo. Ele vai dentro do nosso interior, ele vai dentro da nossa essência, ele vai dentro daquilo que ele mais procura, que é o desejo do meio do seu coração. É aqui que vai entrar a questão do sacrifício. Porque se a gente olhar só a questão da ritual, e eu até perguntei ao Roberto sobre a questão da legalidade de um processo, que eu falei princípio do devido processo legal. O que quer dizer isso? Aí eu pego
quando o Roberto fala sobre desse princípio do devido processo legal, ele está dizendo que todo o processo ele está conforme está estabelecido na lei, ou seja, toda a legalidade do processo, as partes, as instruções que foram feitas, toda ela está dentro da legalidade. Por exemplo, a legalidade do tempo, se não prescreveu, a legalidade das partes, se a parte ela é legítima para requerer, ou seja, se a questão da defesa, da acusação, se ela é compatível com aquele caso ali descrito, ou seja, a legalidade do processo ela está certinha. Da mesma forma, se a gente olhar o sacrifício e falar assim, eu sei como eu faço um sacrifício. Eu preciso pegar tal animal, como eu descrevi. Para um líder eu faço assim, para uma pessoa comum dessa forma. Eu vou achar que dentro daquela legalidade é o suficiente, Léo. A legalidade do processo ela não me ajuda se eu não entender o verdadeiro sentido dela. A legalidade do sacrifício, a legalidade da nossa vida não nos ajuda se a gente não alcançar a essência. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é a legalidade de um sacrifício? É eu pegar um animal correto, conforme Elohim estabeleceu, conforme o pecado, conforme o meu grau de posição dentro da congregação, e ofertar um sacrifício. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós sacrificamos? Sim. Sacrificamos, irmãos, as nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito. Paulo fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo e nós vamos entrar. Então quer dizer que nós sacrificamos. Agora eu pergunto, e a legalidade? Será que a legalidade é suficiente, varão? O que é a legalidade que eu estou falando? Eu venho para a congregação no Shabat. Eu faço oração. Eu faço um louvor. Eu participo da Tzedakah. Ou seja, eu estou dentro da legalidade do processo. Porém, a essência, o interior, aquilo que é fundamental, eu não alcancei. É aí que entra a questão, irmão. Aí eu não alcancei. Se nós entendermos sobre tudo que nós precisamos fazer e não alcançarmos o entendimento no interior, nós não vamos entender o que Paulo quis dizer que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Eu preciso correr que o tempo está voando. Gênesis no capítulo 4, você vai ver que Elohim não busca só a questão da oferta. Porque quando a gente estuda aqui, Gênesis no capítulo 4, deixa eu ler rapidinho, irmãos, que eu estou muito atrasado. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Eterno um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta ao Eterno. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Para aqui, olha essa questão de Caim e Abel. Elohim não está preocupado sobre a forma da sua oferta, sobre o valor da sua oferta. Quando a gente estuda sobre a questão de Caim e Abel, a gente visualiza aqui, e as pessoas tentam entrar, que Caim trouxe uma oferta inferior à oferta de Abel. Abel preocupou mais na qualidade. Elohim não está olhando na qualidade da sua oferta. Qualidade que eu estou falando assim, qualidade financeira. Mas ele está olhando da qualidade do amor, do lado voluntário, da dedicação, da submissão a ele. É essa que é a verdadeira oferta. Porque quando Caim fica chateado e ele baixa o seu semblante, Elohim dá uma palavra para ele. Espera aí que eu vou deixar você compartilhar, Reinaldo. Elohim dá uma palavra para ele. Ele fala assim no verso 7, se procederes bem, não serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve... Elohim fala assim, Caim, por que o seu semblante caiu? Por que eu rejeitei sua oferta? É simples, Caim, eu rejeitei sua oferta, porque se você proceder bem, você será aceito. Elohim não fala assim, se a sua oferta for um pouquinho mais cara, eu vou te receber. Ele fala assim, mas se o seu procedimento for conforme o sacrifício que você está fazendo, eu receberei a sua oferta. Vocês leram? Amém. Glória a Elohim. Da mesma forma, irmão, volta lá na nossa paraxá. Fala, Reinaldo, você quer compartilhar? Fala. Aqui em Lucas, capítulo 18, 11 e 12, fala da apresentação do fariseu e publicano, que coloca também essas questões. Amém. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo
desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo e tudo quanto ganho. O publicano, em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Amém. Amém. É aí, o Reinaldo, que entra a questão da essência. Um coração quebrantado, que Davi fala, mas que nós vamos chegar um pouquinho mais na frente. Irmãos, quando a gente lê aqui, em Levítico capítulo 1, verso 2, lê comigo o verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a um de vós apresentar oferta, que tal oferta? É apresentar sacrifício, é apresentar uma oblação. Essa palavra no original, Dudu leu aqui, quer dizer corban. Qual que é o significado da palavra corban? Oferta ou sacrifício em hebraico é corban, que possui a sua origem etimológica no verbo lekarev, que significa aproximar, juntar, unir-se. Isso aqui eu tirei daquela Torá nossa. Ou seja, aproximar, juntar, unir-se. Ou seja, quando você apresenta uma oferta ao Elohim, você está querendo dizer que o seu desejo é aproximar, é se unir, é de se apegar ao seu Elohim, ao seu Criador. Ou seja, apresentar a oferta não é simplesmente colocar ali, fazer o ritual e sair de qualquer forma, como se o coração não representasse nada para Elohim. E o desejo de Elohim, com todos os sacrifícios que nós ensinamos, é alcançar o coração do homem. Aproximar de Elohim. Eu preciso ler isso aqui para vocês. Ó. Vou ler bem devagar. Não fui eu que escrevi. Também tá é o comentário daquela Torá que nós compramos no site judaico. Diz assim, ó: essa explicação de Corban é muito importante para conseguirmos compreender o valor ético e moral dos sacrifícios. Os sacrifícios de elevação vêm redimir os pecados cometidos pelo pensamento. O sacrifício de paz, que nós lemos aí, pacíficos, que está na sua tradução, expressa a tranquilidade existente na alma do homem, entre ele e o seu Elohim. A oferta de delito, que é o pecado de culpa, dá à pessoa a sensação de que ele próprio deveria ser sacrificado, e ele agradece a Adonai que não o tratou de acordo com os seus pecados. Ou seja, quando ele visualiza aquele animal que está ali sendo sacrificado, ele visualiza que o que Paulo fala, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, que se eu cometi o pecado, aquele animal que ali está e eu coloco a mão sobre ele, eu estou transmitindo a minha transgressão, que a palavra fala que a alma está na palma da mão, é assim que você abençoa a pessoa. Ou seja, você está transmitindo o seu pecado para aquele animal e você deveria estar no lugar dele. Deixa eu só terminar de ler aqui, Bertinho, você dá o comentário, rapidinho. Adonai não tratou de acordo com os seus pecados, mas aceitou o seu arrependimento. Presta atenção nessa parte. Ó. A forma superior de oferecer um sacrifício é aquela pelo qual o ofertante oferece-o voluntariamente, do fundo da sua alma. Os sacrifícios constituem a expressão do desejo da alma pela proximidade de Adonai. Tais oferendas são feitas segundo a vontade do ofertante e por isso são aceitas pelo seu Criador. Agora faz o seu comentário. Hein, Francisco, aqui no Salmo 50, que eu sei que você ia ler depois, né? 51. 51? É. Não, o Salmo 50, no versículo... Não, Salmo 50, que eu estou falando, é o versículo 7 e 8. Diz o seguinte: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Elohim, o teu Elohim, testemunharei contra ti. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus currais, pois meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de colinas. Oferece a Elohim sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Você vê que aqui no versículo 9, versículo 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios. Por quê? Porque Israel ofertava de acordo com a legislação. Sim. Ele sacrificava de acordo com a legislação.
Mas muitas vezes eles cumpriam aquele ritual, cumpriam toda aquela mas o coração não estava. É o que fala Isaías capítulo 1, que nós vamos ler daqui a pouco. Quando você estuda aqui em Levítico, no capítulo 4 da nossa paraxá, no verso 2, que diz assim, ó: diz aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância, a palavra aqui, irmãos, na nossa tradução diz assim, quando alguém. A palavra em hebraico para alguém quer dizer ish, ou homem, né? Que é mais voltado para o hebraico. Ou então Adão, que você pode traduzir como homem ou alguém. Mas no original, essa palavra aqui, ela quer dizer nefesh, a alma. Quando a alma pecar contra Elohim. Você sabe por que a alma? Você sabe por quê? Porque Elohim não se relaciona com a matéria. Isso quer dizer que se sua alma pecou, se o seu corpo pecou, ele teve consequência na tua alma. Porém, o que você precisa santificar e receber o perdão é o seu interior. Por isso que a palavra fala assim, que quando a tua alma, nefesh, pecar contra Elohim, Elohim deseja se relacionar com o teu espírito. Porque a tua carne, a sua matéria, ela jamais vai se relacionar com Elohim. Jamais. Jamais se relacionará com Elohim. Você só pode ser elevado espiritualmente. Porque o Elohim fala que se ele vier e descer, ele vai fazer o quê? Ele mata. Porque a nossa estrutura não o suporta. A nosso corpo, a nossa carne não suporta. Por isso que fala da alma, do seu interior. Por isso que é simples. Porque a sua alma, ela tem como se relacionar com o seu Criador, o teu espírito. Aí entra a questão que o Roberto falou. Elohim quer nos ensinar como oferecer as nossas ofertas. Hoje não temos o sacrifício dos animais, porém a oferta continua, ou melhor, a essência da oferta continua sobre as nossas vidas. Se você ler Salmos capítulo 51, Davi chega e fala assim, Elohim, sacrifícios e holocausto não quisestes, mas um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Por que Elohim naquele momento não queria o sacrifício? Porque Elohim estava buscando o interior de Davi. Não adiantava ele praticar todo o ritual, toda a oferta descrita, oferecer um bode como ele tinha que oferecer porque ele era um príncipe, mas não cumprir aquilo que era interior, que era o coração. Da mesma forma, Isaías no capítulo 1, vai lá comigo. O ritual, irmão, a legalidade da forma, do processo, ela é importante se ela estiver acompanhada com o seu interior. Sem isso, significado nenhum. Pode oferecer um bode, pode oferecer uma cabra, uma ovelha. Irmãos, longe, eu não estou falando para ninguém fazer isso. Estou explicando a questão do que estava acontecendo aqui na nação de Israel. Uma vez tinha aquele irmão que estava aqui, como que era? Elias. Ele apareceu com um bode andando lá e o pessoal via ele com o pai e aí gritaram do anjo, já vai sacrificar? Também vai andar com que pai e um bode na mão, o que o cara vai pensar? Não tinha. Vai se reportar para a Torá. Mas ele não estava fazendo isso não, tá, irmãos? Ele estava com um animal. Vamos lá. Isaías no capítulo 1. No verso 11 diz assim, ó, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura de animais cevados. Não fogo com sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1, verso 12. Tá? Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos que viesses pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os shabates e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele fala do verdadeiro sentido. Aí ele fala assim, ó, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, argui-me, diz o Eterno, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Essa é a verdadeira essência do sacrifício. Pecado da insensatez, Concordo. Pode ler, Léo. Lê com o microfone aí, rapidinho. Esse aqui é o pecado de insensatez que o povo de Israel cometeu. Se você for no verso 2, ele fala assim, ó,
que nós cometemos. Olha só, Isaías capítulo 1, verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, pois falou o Eterno, criei filhos e os engrandeci, mas eles não ouviram, mas eles estão revoltados contra mim. Eles tinham conhecimento. Olha o verso 3. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não entende. Por quê? Porque havia todo o ensino, já tinha sido ensinado. Sim. Mas ele transgrediu pelo pecado de insensatez. Amém. E somos nós. Somos nós, isso aí. Irmãos, vamos lá rapidinho, que eu tenho aqui 5 minutos no relógio, 11h55. Não, mas vamos obedecer o horário. Vai lá em Romanos no capítulo 12. Pode continuar à tarde. Mas não, irmãos, aqui em 10 minutos eu consigo ensinar. Romanos capítulo 12. Olha só o verso 1. Diz assim, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim. Vai lá, Romanos 12. Eu não posso deixar vocês sem. Romanos 12. Que aqui está toda a nossa essência de hoje, o nosso cotidiano. Diz assim, ó, portanto, vamos ler junto? Portanto, rogo os irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional, serviço racional. Irmãos, você sabe o que Paulo está querendo dizer? Olha só, quando ele fala assim, ó, vamos atentar só para esse verso, que apresentei os vossos corpos. Quando Paulo fala apresentar, ele tá. Você lembra que eu falei daquela questão de quando você fala uma palavra, um judeu logo é reportado algum ensinamento da Torá? Quando Paulo falava de apresentar os vossos corpos, automaticamente um judeu ia para a palavra corban. Apresentar, ofertar, se unir, aproximar, você se fazer presente. Ou seja, quando Paulo chega e fala assim, apresentei os vossos corpos, ele está querendo dizer que eu preciso expressar um sentimento, uma homenagem, uma saudação. Esse é o significado de apresentar. Se fazer presente, expressar sentimento, homenagem, saudação. Ou seja, o mesmo sentido da palavra corban, aproximar, juntar, unir-se. Apresentei os vossos corpos. Apresentar a quem? Ao seu Criador. Apresentar ao seu Criador. Aquele que te formou, aquele que te guia, aquele que te protege. Apresentei os vossos corpos. Para a gente ser mais rápido, o apóstolo Paulo está nos lembrando do sistema do sacrifício da Torá. Do mesmo modo que os sacrifícios eram preparados e dedicados à adoração a Elohim, assim devemos também nos apresentar a Elohim, ofertando-nos totalmente ao nosso Criador, ou seja, nos oferecendo como corban, nos aproximando de Elohim. Outro ponto importante que precisamos estudar é que apresentei os vossos corpos. O que quer dizer? Por que Paulo fala do corpo? Por que ele está apresentando aqui só a questão do corpo? Porque, irmãos, o que fazia quando o animal? Quando você apresentava um animal para o sacerdote, qual que era a primeira coisa que o sacerdote fazia? Matava o animal. Matava o animal. O seu corpo, ele precisa morrer no altar. Irmão, se o seu corpo não morre no altar, você não se relaciona com o seu Elohim. Por isso que você precisa apresentar o teu... Mas Francisco, você está tirando isso da sua cabeça. Vamos ver comigo? Vai lá em Romanos no capítulo 6. Volta um pouquinho. Ou seja, quando Paulo fala que devemos apresentar o nosso corpo, os nossos corpos, é porque o nosso corpo precisa morrer no altar. Porque se ele não morre no altar, ele não se relaciona com Elohim. Quando o corpo morre, algo vivifica. Espiritualmente falando, quando o corpo morre, algo vivifica, é o que diz a palavra. Olha aqui em Romanos no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Yeshua, como o Mashiach ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com o Machia, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo o Machia ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte já não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive. Irmão, está falando de mim, está falando do Machia, de mim e de você. E Yeshua não é o Cordeiro Pascal? Ele não foi sacrificado, ele morreu para que ele vivesse. Eu e você precisamos morrer para que o Espírito vivifique. Verso 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Elohim em Yeshua HaMashiach nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em sua consciência. Nem tampouco, olha que ele fala a mesma coisa, ó, nem tampouco apresentei, ou seja, seja corbã, os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Elohim como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Elohim como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da Torá, mas da graça. Ou seja, para que eu me relacione com Elohim, eu preciso apresentar o meu corpo para que o corpo morra no altar. Precisa morrer o nosso corpo para que a vida venha vivificar sobre nós. Irmãos, se você verificar, em Romanos, não precisa ir lá comigo, esse verso eu preciso que você vai. Vai lá em Romanos no capítulo 8. Só para você ver o que eu estou falando quando Paulo fala, apresentei os vossos corpos. Lá no verso 10, capítulo 8 de Romanos, verso 10. Só o verso 10, diz assim, ó. Mas se o Machia está em vós, o corpo na verdade está o quê? Vamos repetir, ó. Mas se o Machia está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito... Isso quer dizer o quê? Se o seu corpo ele é apresentado como corbã para Elohim, o seu corpo na verdade está morto no altar, mas o seu espírito vive para Elohim. Irmãos, esta é a verdadeira essência que nós precisamos buscar do sacrifício. Paulo diz assim, ó, minha ardente expectativa e esperança é de que em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Yeshua seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses no capítulo 1, verso 20. Não podemos ofertar Elohim, para nós encerrarmos, presta atenção nessa frase. Não podemos ofertar Elohim com ele em segundo plano, ou seja, algo defeituoso, isto é, uma natureza carnal viva, pois o corpo precisa morrer no altar, para que a oferta seja recebida como oferta de elevação, como cheiro suave na presença do nosso Elohim. Irmãos, que o Eterno possa nos abençoar e que possamos ser cada dia gratos a Ele por tudo que Ele tem nos dado. E que você tenha um Shabat de alegria na presença do nosso Criador. É o que nós desejamos no nome de Yeshua HaMashiach. Shabat Shalom para todos, tá? Hoje, irmãos, o horário do serviço da noite será às 17 horas, tá? 5 horas. Nós vamos fazer o Kiddush, depois estarei abençoado. Abençoar primeiro? Vamos ficar de pé, vamos curvar a tua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela oportunidade de tudo que o Senhor tem nos ensinado, que verdadeiramente venhamos a alcançar, ó Pai, a importância de nos apresentarmos diante do Senhor como um sacrifício diário, agradável à tua presença. Que o Senhor seja glorificado, que venhamos matar toda a nossa natureza, todo o nosso eu, toda a nossa concepção, para que o Senhor reine sobre nós. Não somente nós que estamos aqui, mas os nossos irmãos na internet. Que a tua bênção esteja sobre eles, é o que nós pedimos no nome de Yeshua.
Yevareha, Adonai Veishmereha, Erra Adonai Panaveleha Virunica, Issa Adonai Panaveleha Viasemileha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, no nome de Yeshua Hamashia. Amém. Shabbat Shalom.